Então, na ação penal 506-31-3017, continuidade do depoimento do senhor Alexandrino de Salles Ramos Alencar. Palavra a defesa do senhor Luiz Inácio. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. O senhor respondendo aqui a perguntas da doutora procuradora e já também aqui de outros defensores, o senhor disse que efetivamente só teria participado desse assunto a partir da declaração de não interesse do Instituto em relação ao imóvel da rua Haberbeck Brandão, correto? Correto. Certo. O senhor sabe dizer em que momento isso aconteceu? Data aproximada? Eu acho que isso deve ter acontecido alguma coisa em 2011, que eu fui conversar com o próprio Paulo Camoto e ele me informou da desistência por parte do ex-presidente Lula. Certo. E com relação a atos passados, o senhor confirma que não participou de nenhum? De nenhum. Certo. Não. E o senhor teve conhecimento posteriormente de uma cessão de uso de um imóvel que foi aprovada pela Prefeitura de São Paulo para a construção, para albergar o acervo do ex-presidente Lula? Eu ouvi falar disso, era uma sessão, se não me engano, no centro da cidade. Isso, na Luz. Na Luz, correto. Eu soube, mas eu soube de conversas com Paulo e leitura de jornais, não mais do que isso. Certo. E o senhor sabe dizer algum detalhe dessa sessão? Não posso. Correto. O senhor sabe dizer se a empresa DAG ou DAG tinha alguma relação empresarial com o Odebrecht no programa de desenvolvimento de submarinos, o ProSub? Não tenho a menor ideia. Essa conta corrente, suposta conta corrente que o senhor mencionou, o senhor tem conhecimento da origem desses valores? Não tenho. Uma vez conversando com o Marcelo, ele mostrou a planilha, explicou a planilha e só isso, mas não tenho maiores detalhes. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores sem indagações? Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. Senhor Alexandrino. O senhor é? Advogado Marcelo Odebrecht. Obrigado. O senhor pode confirmar que Marcelo Odebrecht não detinha relacionamento além do institucional com o ex-presidente Lula? Sem dúvida nenhuma. O relacionamento era com Emílio Odebrecht. O senhor tem conhecimento se Marcelo alguma vez acertou qualquer pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com o ex-presidente Lula? Que eu tenho conhecimento nenhum. Dentro da relação mantida entre os senhores, se Marcelo Odebrecht tivesse feito qualquer das situações acima, algum acordo, ele teria comentado com o senhor Emílio Odebrecht ou com o senhor? Provavelmente sim. O senhor já mais ou menos respondeu a pergunta anterior do defensor, mas eu de repente indago ao senhor se o senhor tem conhecimento quando o Marcelo lhe mostrou a planilha, se a planilha indicava as origens dos valores que eram alocados. Não, ele não me indicou quais as origens. Não indicou qual eram as origens. Não. Ok, sem mais perguntas, excelência, muito obrigado. Outros defensores sem indagações? Boa tarde, senhor Alexandrino. Sou advogado do senhor Branislav Kontik. Num dos seus termos de colaboração premiada, o senhor afirmou textualmente o seguinte: que o senhor teria um grau elevado de certeza que o ex-ministro Antônio Palocci não tinha conhecimento da planilha. Hoje o senhor veio aqui e disse que achava que ele tinha conhecimento da planilha. Qual das versões é verdadeira? Não, eu nunca disse que ele não sabia da planilha. Não, isso nunca. Isso está filmado e gravado. Então, eu devo ter... Porque eu não tenho certeza que... Porque se era uma planilha
de duas mãos, eu acho que essa planilha, o senhor Antônio Palocci devia ter conhecimento. São palavras suas, o senhor disse com elevado grau de certeza. Então eu reindago. Duas assertivas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras se elas são contrapostas. Qual delas é verdadeira, doutor Alexandrino? Qual dessas versões é a verdadeira? Qual o termo que é, doutor? Eu não sei, se o Vossa Excelência der um Google no G1, Vossa Excelência vai ver inclusive o vídeo. Qual das duas é a verdadeira? Ele está respondendo, né? O senhor pode esclarecer? O senhor teria afirmado isso mesmo? Ou o senhor... eu não me recordo de ter afirmado isso aí, até por não ter conhecimento disso aí, né? Mas eu entendo que se há uma planilha, essa planilha devia estar sendo negociada entre ambas as partes. Pois não, estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Alguém mais tem pergunta? O juiz tem algumas questões a serem colocadas ao senhor? Alguns esclarecimentos? A questão do imóvel, o senhor ficou sabendo, primeiro, inicialmente, então, pelo senhor Paulo Okamoto e não pelo senhor Marcelo? Não. Marcelo me falou o seguinte: Alexandrino, tem um imóvel e isso não tá andando, quer dizer, não tá. Você deu uma confirmada com o Paulo, sim. Que se continua interesse ou não. Aí o Paulo disse: não existe mais interesse por parte do ex-presidente Lula no imóvel. E o senhor transmitiu isso ao senhor Marcelo? Sem dúvida nenhuma. E aí ele me instrui para procurar outras alternativas dentro do valor de 12 milhões, dentro das circunstâncias, 12 milhões de reais. Aí que eu queria um esclarecimento do senhor. Era para procurar um imóvel a Odebrecht auxiliar o Instituto Lula para o Instituto Lula adquirir um imóvel? Ou era para a Odebrecht adquirir esse imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo que a Odebrecht iria adquirir esse imóvel para o Instituto Lula. Por que o senhor entende? Porque eu tinha essa disponibilidade de 12 milhões e esses 12 milhões seriam usados para a compra da sede do Instituto Lula. E qual foi a explicação dada ao senhor, ou foi dada alguma explicação por que a Odebrecht faria isso? Por que a Odebrecht adquiriria um imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo em retribuição, em contrapartida ao que o próprio presidente Lula fez no passado. Eu acho também em função da importância dele no governo, no então governo, e talvez e também no futuro político do próprio ex-presidente Lula na época. E acho que o senhor mencionou, mas não sei se foi muito claro para mim, por que não foi consumado isso no final? Por que nenhum imóvel foi adquirido? Por uma questão de... Eu acho que não houve uma afinidade nos imóveis que à época estavam disponíveis para a venda, né? Até quando que o senhor cuidou desse assunto? Até o final. Até o final? Quer dizer, até o desfecho que não aconteceu nada e o presidente Lula continuou no mesmo imóvel. Tá. E isso foi aproximadamente quando que, vamos dizer assim, encerradas as tratativas? Eu acho que por 2012, 2013, por aí, né? Que nesse intervalo o próprio presidente tem um problema aí da própria doença dele, né? Eu acho que isso também deu eu não tenho esse detalhe, mas eu acho que aquilo tumultuou um pouco esse processo como um todo, né? E o senhor se reportou ao senhor Marcelo acerca dos insucessos dessas tratativas? Sem dúvida. Marcelo acompanhava, à distância, mas ele acompanhava o andamento, né? E o senhor Marcelo Odebrecht lhe informou qual que seria, se ele tomaria alguma posição? Não, ele diz assim, vamos vendo que a decisão é do próprio Instituto, não é nossa, tá certo? E o senhor mencionou que o senhor Marcelo teria lhe mostrado essa planilha, lhe explicado em que contexto que isso aconteceu? No contexto quando o imóvel a desistência do imóvel, ele demonstrar de, olha, Alexandre, eu tenho uma planilha junto com o seu Antônio Palocci, e essa planilha tem esses 12 milhões, então você trabalhe dentro desse volume aí de recursos. Foi nessa ocasião que ele mostrou a planilha? Isso, exatamente. E ele explicou também? Ele falou que ele tem uma conta corrente, né? Também chegou a mostrar fisicamente o documento? Eu acho que eu vi no laptop dele, se não me... O senhor chegou a conversar sobre esse assunto diretamente com o senhor Palocci? Não.
Então é isso. Pode interromper.